Saudações, 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 meus caros. Bom, trazendo então para vocês a segunda parte do capítulo sobre Aristóteles, e eu gostei muito de ler os comentários que vocês fizeram lá na nossa página, de que tinham gostado da aula e de que tinham compreendido o conteúdo, fiquei imensamente feliz. E tentarei simplificar ao máximo todos esses conceitos e peço para que vocês tenham uma atenção especial nessa parte, principalmente. E depois da aula, sentem com calma, leiam o conteúdo novamente, porque é um conteúdo que vocês vão utilizar ao longo de toda a vida escolar. Aristóteles, a gente acaba utilizando os conceitos dele durante muito tempo, inclusive mais tarde para negá-los. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Tranquilo? A importância do conhecimento científico. A primeira ressalva, o primeiro ponto que eu preciso colocar para vocês é o que o livro de vocês está chamando de conhecimento científico. Na época de Aristóteles, não era chamado de conhecimento científico. Então, mais tarde, bem mais tarde, na Idade Moderna, alguns pensadores, alguns estudiosos vão olhar para trás, para a história do conhecimento humano, para a história da filosofia, e vão identificar que o conhecimento produzido pelos primeiros filósofos, os chamados filósofos pré-socráticos, pode ser interpretado para além da filosofia como uma ciência teórica. Por que é que eu estou enfatizando isso? Por que é que eu estou destacando a ideia de ciência teórica? Porque a ciência, hoje, como a gente produz o conhecimento científico, ele é um conhecimento prático. Ele é um conhecimento que precisa da experimentação prática. Prova que nós temos aí o desenvolvimento das vacinas, das diversas vacinas contra a Covid, mas o que tem retardado, o que tem atrasado de certa forma essas vacinas de estarem disponíveis para serem usadas são exatamente os testes. Os testes clínicos, ou seja, os testes práticos, a aplicação dessa vacina para descobrir os efeitos colaterais, se ela de fato funciona e todas essas coisas. Tranquilo? Então tenham isso em mente sobre o pensamento de Aristóteles quando a gente usar o termo científico. É uma ciência ainda em construção, é uma ciência teórica. Não é o modelo de ciência que nós temos hoje na sociedade contemporânea. Tranquilo até aqui então? Posso continuar? Então vamos nessa. Eu separei tópicos que estão no livro de vocês para facilitar o entendimento e eu vou simplificar ainda mais esses tópicos. Na filosofia aristotélica, o conhecimento científico tem grande importância, pois cabe a ele, conhecimento científico, investigar e demonstrar as causas do fenômeno estudado, isto é, explicar por que ele acontece de determinada maneira e não de outra. As causas de um fenômeno são as razões que fazem com que ele seja exatamente como é. Aqui eu convido você a pensar uma relação simples: causa e efeito. Se está chovendo e você decide sair à chuva, o simples fato de estar chovendo vai provocar o fato de que quando você sair na chuva, você vai se molhar. Então, a causa seria a chuva e o efeito de sair vai gerar, ou seja, a ação de sair vai gerar o efeito ficar molhado. Eu estou simplificando ao máximo para facilitar o seu entendimento. Existe uma força da gravidade que puxa tudo em direção ao centro da Terra. Logo, se eu pegar uma caneta, tem aqui uma caneta, e soltar essa caneta aqui, ela vai cair. Qual a causa da queda da caneta? É que a caneta é um corpo que tem massa. E se ela tem massa, ela tem peso, e existe uma força da gravidade puxando para baixo, ela não vai ficar aqui sozinha flutuando. Ela vai cair. Então, a causa da queda da caneta é a força da gravidade. O efeito dessa causa, a queda da caneta. Ou a queda de qualquer coisa que vocês conseguirem pensar ou imaginar soltando no ar. Tranquilo? Então, vamos adiante.
São as causas que determinam os efeitos e os resultados gerados. Ou seja, a causa cria as condições para que o efeito ocorra. A causa seria uma etapa anterior ao efeito, e é em função dela que o efeito passa a existir. A experiência cotidiana pode ensinar que um tipo específico de chá é capaz de amenizar a tosse. Mas a ciência médica e a biologia podem explicar os motivos pelos quais esse chá tem o poder de aliviar sua tosse. Por meio da medicina, conhecemos as causas de nossas doenças e os efeitos das plantas medicinais sobre o nosso corpo. Aqui eu vou convidar você para um mergulho um pouco mais profundo. Existem classificados 5 tipos de conhecimento. O conhecimento do senso comum, que é o conhecimento que as pessoas compartilham entre si, com opiniões, com falas, sem referência, sem respaldo, sem pesquisa. Existe o conhecimento mítico, ou seja, o conhecimento que é baseado nos mitos que nós estudamos lá no começo do livro. Existe o conhecimento religioso, que é o conhecimento que se baseia nas verdades reveladas pela religião, reveladas pela fé. E existe o conhecimento, ou melhor, existe o conhecimento científico, que é esse que nós estamos discutindo aqui, que é um conhecimento que segue métodos, que segue receitas, que pode ser verificado e que é responsável hoje por grande parte de tudo que nós temos. Tecnologia, invenções, tudo isso é parte, vacinas, remédios, é parte do conhecimento científico. E, por fim, existe o conhecimento filosófico, que tem a responsabilidade de, por exemplo, avaliar eticamente o trabalho do conhecimento científico, que tem o papel de nos questionar sobre o mundo que nós estamos construindo, o que pretendemos com essa construção. Então, quando você olha para alguém que te diz assim, meu filho, tome chá de alho para tosse. Essa pessoa está dizendo para você tomar chá de alho, por quê? Porque no senso comum, no conhecimento do senso comum, a experiência que provavelmente foi passado para ela através da mãe dela e que recebeu esse conhecimento da avó, que recebeu da mãe dela, da avó, e assim vai sucessivamente. É um conhecimento baseado no senso comum. Não houve um teste, ela só tomou, deu certo e ela associou a ideia de que chá de alho é bom para tosse e ponto. O que é que a ciência médica e a ciência biológica vão fazer? Vão investigar o porquê que um chá de óleo ajuda a melhorar a sensação de arranhura na garganta. E aí, ao investigarem, através do conhecimento científico, vão perceber, por exemplo, que o alho é um excelente anti-inflamatório e que, colocado ali numa água morna, ele vai criar uma condição que, em contato com a garganta, vai sarar esse processo inflamatório da garganta. Então, perceba, a ciência pegou um conhecimento comum, do senso comum, e explicou esse conhecimento de forma científica, para que a gente entenda e seja capaz de explicar para outros. Você pode olhar para o seu cachorrinho, por exemplo, para o seu gato, para o seu pássaro, e vê-lo xoxo, borocochô, tristonho, ou com dor de barriga. Mas você não sabe o que ocasionou aquilo, e muito menos como tratar daquilo que ele está sentindo. Por isso você leva o seu animal para um médico veterinário. Por quê? Porque o médico veterinário tem o conhecimento científico necessário para medicar, identificar o que o seu cachorro tem, o seu gato, seu animal de estimação de um modo geral, e indicar o melhor medicamento. Assim como os geógrafos têm a capacidade de identificar quais são as alterações na Terra que provocam, por exemplo, os tsunamis. Assim, a ciência para Aristóteles é o conhecimento das causas de um fenômeno ou da existência de um ser. Para Aristóteles, fenômenos são os eventos que acontecem na realidade.
e que nós percebemos através dos 5 sentidos. Através da visão, através do olfato, através do tato, através do paladar. Tranquilo? Então vamos adiante. As 4 causas. Aristóteles defendia que a existência de tudo que pode ser percebido por meio dos órgãos do sentido teriam 4 causas principais. A causa final, isto é, o objetivo ou finalidade do ser. A causa formal, que é a essência do ser. E a causa material, do que o ser é feito. Desculpe, tem mais uma, eu acabei errando na conta. E a causa eficiente, que é a causa da geração, ou quem molda a matéria. O livro de vocês, o celular bipando me desconcentrou. O livro de vocês apresenta um exemplo muito interessante mesmo para que vocês entendam essas 4 causas. E eu vou usá-lo como uma referência para que a gente pense isso. Primeiro ponto, a causa final é o objetivo. Por que você vai fazer algo? E aí vamos supor que você decida fazer uma estatueta de madeira de um ente querido seu. Olha lá, um pai, a mãe, tio, avô. Então você define que o objetivo para fazer essa estatueta é homenagear seu pai, sua mãe ou sua avó. Então, olha só, qual é o objetivo da ação? Homenagear esse ente querido. Tranquilo, essa é a causa final. A causa formal é que forma você vai dar para essa estatueta? O ente querido sentado confortável numa poltrona? O ente querido de pé com os braços cruzados e um sorriso largo, aberto? Os entes queridos ajoelhados de braços abertos para te receber num abraço? Você vai escolher a forma. Essa é a causa formal. A causa material para Aristóteles é do que essa estatueta será feita. Óbvio, a gente já falou que será uma estatueta de madeira, então o material, a matéria-prima dessa estatueta será a madeira. E a causa eficiente, a gente também já disse. Quem vai fazer a estatueta? Você. Então, qual é a causa eficiente? Você, que é quem vai realizar o trabalho de transformar a madeira numa estatueta. Um outro exemplo que vocês podem também pensar para entender as 4 causas é: imagine você mesmo. Qual a causa final? A sua causa final? Qual o seu objetivo de vida? Qual o seu sentido? Desenvolver-se como ser humano, para amanhã ou depois ter uma profissão, ter um trabalho, constituir uma família, deixar o seu legado na Terra, deixar uma coisa importante para outras gerações. Qual a causa formal? Que forma isso tem? Que forma você tem? Sua alma, que é o quê? Que é sua essência, que é o que vai permanecer eterno depois que o corpo perecer. Isso segundo o ponto de vista do cristianismo. Segundo o ponto de vista de algumas religiões. Qual é a causa material desse processo? Qual a sua causa material? Você é constituído de quê? De que material você foi feito? Carne, osso e sangue. E qual a causa eficiente do ser que é você, do fenômeno que é você? A causa eficiente, ou seja, quem fez? Seus pais. Percebe como fica simples para entender quando a gente usa um exemplo que está no meio do nosso cotidiano, fácil de ser acessado? Tranquilo? Se ficou alguma dúvida até aqui, anota no seu caderno. Eu tiro na próxima live, tira dúvidas. Se não, vamos adiante. Explicando o movimento de ato e potência, que é tranquilo para você entender. Entende o seguinte: para explicar o movimento da natureza, Aristóteles utilizava 2 conceitos: ato e potência. O ato mostra o estágio atual do ser, o que ele é no presente. E a potência indica o que ele virá a ser, que será no futuro.
Assim, Aristóteles explicava a geração e o desenvolvimento das coisas existentes na natureza. Então, eu não entendi nada. Marcha, eu vou te explicar com calma. Imagina o seguinte, o ato para Aristóteles, se eu só colocar esse celular em modo avião rapidinho, porque ele está aqui bipando e aí está me desconcentrando. Vou só colocar em modo avião. Prontinho. Ele parou de bipar agora. Imagine a ideia de ato. Você, agora. Você pode ser considerado a ideia de ato no pensamento de Aristóteles. É o que você é agora. Eu não botei em modo avião? É o que você é agora. Prontinho. Então, ato. Então, pensa, João, Maria, Alice, Marina, Joaquina, Teobaldo, Theo, Neto. O que a pessoa é no momento em que eu estou falando agora, para Aristóteles, isso é ato. Potência é tudo o que aquela pessoa pode se transformar no futuro. Imagine você. Você agora é um estudante do sexto ano. Em ato, você é um estudante do sexto ano. Em potência, você é um estudante do sétimo ano, no ano que vem. Se nós estivéssemos em 2021, você seria, no ato, estudante do sétimo ano. Em potência, estudante do oitavo ano. Então, para Aristóteles, ato é o que nós somos no presente. Potência é o que podemos nos transformar no futuro. Por que eu estou dizendo podemos com muita ênfase? Porque para Aristóteles existem os chamados acidentes. E o que seriam esses acidentes? Seriam coisas que estão fora do nosso controle. Vamos supor que você decida fazer medicina agora, já no sexto ano. E aí você vai se dedicar imensamente, vai estudar muito sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, primeiro ano, segundo ano, e está decidido que você vai fazer medicina. Mas você faz uma viagem, conhece, sei lá, uma casa incrível, muito bem feita, linda, maravilhosa, e você conhece o arquiteto que projetou a casa. E você descobre que a arquitetura é uma forma de arte que dá a possibilidade do arquiteto ser extremamente criativo. Ocorreu um acidente, algo que não estava no seu controle, que foi conhecer a casa e o arquiteto. E aí você decide que não quer mais medicina e você quer trabalhar com a criatividade de construir belas casas. Perceba, você era apto, um estudante que desejava fazer medicina. Em potência, você poderia se tornar um médico, mas aí ocorreu um acidente de você se encantar com a arquitetura e mudar de opinião. E ao invés agora de tentar medicina, vai tentar arquitetura. Óbvio, esse é só um exemplo para simplificar o seu entendimento, mas se ficar alguma dúvida ainda assim, você anota no caderno que na próxima semana tem live e a gente se encontra para resolver essas dúvidas, essas questões. Tranquilo? Então vou seguir adiante. A organização do conhecimento científico. Aristóteles procurou organizar todo o conhecimento científico, aqui todo o conhecimento científico conhecido por ele até aquele momento, classificando as ciências de acordo com os seres ou as coisas que elas investigam. Para ele, aqui faltou um H com acento, galera, de existem. Para ele, há três grandes ramos científicos: as ciências teóricas, as ciências práticas e as ciências produtivas. As ciências teóricas são as que tratam da investigação das causas das coisas e dos seres que existem independente do homem, como animal, a matemática e os princípios, e os primeiros princípios de tudo o que existe. Você deve estar se perguntando, Theo,
Como assim as ciências teóricas incluem a matemática? A matemática não é uma invenção humana. Para muitos desses pensadores antigos, a matemática é uma linguagem que existe independente do ser humano. É só você olhar, por exemplo, a geometria está presente na natureza. Então, para esses pensadores clássicos, a matemática seria, na verdade, uma linguagem que a gente aprende, uma linguagem que a gente se apropriou para explicar determinados fenômenos. Por isso que ela entra ali como algo que existe independente da gente. E pode ser acessado de que forma? Através da razão, através de conceitos, através de pensamentos, através de teorias. Por isso, ciências teóricas. As ciências práticas são as que tratam da investigação das causas da ação humana, da maneira como os seres humanos devem agir, ou seja, ética e política. Por que essas duas coisas? Porque Aristóteles é o primeiro pensador a estudar a ética e a política. A ética, para Aristóteles, é a busca individual pela felicidade, desde que a sua busca pela felicidade não afete a vida de uma outra pessoa, prejudicando aquela pessoa. Antes de Aristóteles, o professor dele, Platão, já havia estudado a política, mas ele propôs um modelo de sociedade baseado no modelo político, que vocês vão aprofundar lá na frente, no primeiro ano do ensino médio, mas que agora não cabe, é só para marcar uma referência. E Aristóteles disse que a política é a busca pela felicidade coletiva. Por isso, no pensamento de Aristóteles, ética e política caminham juntas. Por quê? Porque a ética é a busca da felicidade individual e a política é a busca da felicidade coletiva. E essas duas se harmonizam para criar uma sociedade que funcione bem, onde as pessoas trabalhem, sobrevivam, compartilhem momentos bons, ajudem uns aos outros nos momentos difíceis. E, como o próprio nome já diz, as ciências produtivas são as que tratam das causas das coisas que são produzidas ou fabricadas com uma casa, um livro ou um navio. Ou seja, se você pensar, por exemplo, quem trabalha produzindo essas coisas? Engenheiros, arquitetos. Então, as ciências produtivas estariam vinculadas então ao conhecimento que permite a produção de algo. Tranquilo? Acho que eu preciso trocar de óculos. As letras um pouco menores já estão se embaralhando na minha frente. Mas vamos adiante. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno que a gente vai tirar na próxima live. Metafísica. A metafísica é uma área extremamente antiga do conhecimento filosófico. É uma área de estudo dentro da filosofia. Metafísica, se a gente for entender o conceito do nome, o que significa o nome metafísica, é meta que está além, física, a realidade. Então, metafísica seria algo que está além da realidade. Além dessa realidade que eu percebo com os cinco sentidos: tato, olfato, paladar, audição. Então, o que seria então o tema de estudo da metafísica? A essência do ser, Deus, a imortalidade da alma. Todos esses são temas investigados pela metafísica filosófica. Tranquilo? Vamos lá, para os tópicos que eu separei. A ciência mais importante do sistema filosófico de Aristóteles era chamada por ele de filosofia primeira. Mais tarde, isso então passa a ser chamado de metafísica. A metafísica estuda o ser em geral, não estuda o ser em particular, como seu animal de estimação, a chuva que caiu no fim da tarde ou uma pessoa específica. O que é que ele está querendo dizer? A metafísica não vai estudar um ser humano, não vai estudar o João, o José, o Theo, não. A metafísica vai estudar
as características que são comuns a todos os seres humanos. A metafísica vai estudar características gerais, que pertencem ao todo, e não a um indivíduo, e não a um modelo isolado. Tranquilo? Então vamos adiante. A metafísica estuda os princípios mais gerais de tudo que existe. Ela quer entender qual a essência presente nas coisas. Por que as coisas são como são? O que torna aquelas coisas daquele jeito? E aí, as 4 causas apontadas pelo filósofo não se referem ao uso particular, mas mas são princípios que valem para todos os seres. Eu digo para vocês, todo humano é bípede. João é bípede. Bípede, 2 pés. Logo, João é humano. Beleza. Olha só, eu te apresentei 2 características e generalizei a primeira dizendo que todo humano é bípede. Eu disse uma característica geral dos seres humanos. Se eu dissesse assim, todo bípede é humano, eu estaria equivocado. Por que eu estaria errado? Porque existem diversos animais que são bípedes também. Então, o fato de terem 2 pernas não necessariamente os torna humanos. A galinha é bípede, o canguru é bípede. E o fato de terem apenas 2 pernas não o transforma em seres humanos. Então percebam, se eu digo todo ser humano é racional, eu estou generalizando uma característica do ser humano, que é a capacidade de pensar. Óbvio que vão existir pessoas que adoeceram ou nasceram com algum problema, mas é uma condição natural do ser humano ser racional. Há as exceções quando são acometidos, quando sofrem de algum tipo de doença, ou por nascença ou adquirida ao longo da vida. Tranquilo? Então vamos adiante. Segundo Aristóteles, para que qualquer. Desculpa aqui. Segundo Aristóteles, para que qualquer. Aqui seria conhecimento. Desculpa, ser, tá certo aqui. Segundo Aristóteles, para que qualquer ser exista, é necessário que tenha suas causas material, formal, eficiente e final. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que absolutamente tudo o que existe na realidade tem essas 4 causas. Óbvio, a gente não vai conseguir identificar, por exemplo, as causas eficientes dos seres humanos. Por quê? Porque se a gente avaliar pelo criacionismo, essa causa eficiente do ser humano é Deus. Se a gente avaliar pelo evolucionismo, a causa eficiente do homem são as diversas mutações evolutivas que a espécie sofreu ao longo de sua história. Então depende da referência que a gente escolher para pensar essa causa eficiente do surgimento dos seres humanos. Tranquilo? Vamos adiante? E por fim, metafísica e o estudo das divindades. Lembra que eu falei que a metafísica estuda o que está além da física? O que está fora dessa realidade da qual a gente faz parte? Então, as divindades também estão fora dessa realidade. Então, se a gente for pensar a partir desse ponto de vista, o estudo das primeiras causas conduz à pergunta: qual seria a primeira causa de tudo que existe? Ou seja, quem criou tudo? Esse questionamento faz pensar na essência de um Deus, uma sociedade monoteísta que acredita em apenas um Deus. De deuses, numa sociedade politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses. De divindades ou princípios divinos. Por isso, Aristóteles às vezes chamava a primeira filosofia de estudo da divindade ou das coisas divinas. Teologia. Theo, do grego, significa Deus.
Logia, estudo. Logo, teologia significa o estudo de Deus. Ou, no caso de Aristóteles, o estudo dos deuses, já que Aristóteles era grego e vivia numa sociedade politeísta. Tranquilo? Então, a gente conclui aqui o nosso conteúdo. Eu convido você a ler o conteúdo integral, fazer as anotações de tudo que entendeu, para facilitar essa compreensão, esse aprendizado. Se restou alguma dúvida, anota no seu caderno para que eu tire na próxima live e responda as atividades referentes ao conteúdo. As atividades complementares deixem porque eu vou cobrar de uma outra forma na próxima aula. Tranquilo? No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.